Terça-feira, 15 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário e como assim? Tá um mormaço num dia e agora tá fazendo 15 graus. Como assim? Que tempo é esse? Que queda de temperatura foi essa? Baixou aí também ontem à noite? Do nada, assim, esfriou, começou a ventar, clima úmido, cheiro de chuva, chegou a cair uma chuvinha assim, mas só um chuvisco, só pra dizer que tava ali. Não choveu, pelo menos aqui não choveu de verdade não. E aí acordo hoje, que gelo. Como assim, cara? Para com isso. O inverno dando seus últimos sinais de vida, né? Já tem a primavera, e a primavera tudo vai mudar, as coisas vão acontecer. É em breve, né? Uma semaninha. Começamos mais uma estação do ano, ao mesmo tempo em que estamos quase. Alguns já estão, né? Eu já estou 6 meses quarentenado, uma vez que a última vez que eu saí de casa foi dia 14 de março. Né? Saí de casa, eu digo, em termos de aglomeração, né? Essa coisa. O ótimo show que o John Cale fez no Sesc Pompeia, mas um show que ele estava nitidamente nervoso. Né? E sabemos por quê. Ainda mais que ele estava num país que não é o dele, né? Longe de casa, com medo de ficar isolado aqui. Eu conversei com ele alguns dias antes, então tinha essa coisa, mas desde o dia 15, exatamente hoje, completo 6 meses quarentenado e lidando com essa situação, né? Vamos ser bem realista, né? Não tem previsão de voltar à normalidade, não tenta se negar a esse tipo de coisa. Muita gente tá tocando foda-se pra vida, mas tem muita gente quarentenada, né? E é uma coisa meio parecida, que todo esse negacionismo científico e lógico que a gente vê hoje em dia, né? Ele é muito estridente, ele faz muito barulho, amplificado também pelas redes sociais, né? Todo esse papo. E é uma coisa meio parecida com o que está acontecendo agora na quarentena, né? Como a gente vê muita gente na rua, a gente fala, fudeu, tá todo mundo na rua. Não tá todo mundo na rua porque as pessoas que não estão na rua você não vê. Do mesmo jeito que as pessoas que não fazem, não falam uns absurdos, umas bravadas, como esse monte de idiota que está no poder, um monte de bandido, vilão de filme de quinta categoria. As coisas que pessoas sensatas falam não repercutem tanto quanto os impropérios que esses imbecis fazem. Já falei, inclusive, né, eu sou advogado aqui de sair das redes sociais, né, a virada da segunda para a terceira temporada do Climatia tem a ver com isso, que eu vou parar, né, acho que eu já comentei aqui, eu vou parar de postar o Climatias no feed, ele vai só pro Stories e aos poucos eu vou tirando o pé, já estou tirando, né, o pé do acelerador do Instagram, que é a principal rede social que eu uso hoje, né, e, quer dizer, fora o YouTube, né, o YouTube é uma rede social, blá blá blá, mas tipo, estou colocando o YouTube nesse campo à parte aí, porque eu acho que tem outro tipo de questão. Eu trabalho muito com essa coisa da timeline, sabe, esse timeline infinita, ela causa uma sensação de desgaste muito grande. Vou conversar sobre isso, inclusive, com o entrevistado do Bom Saber da próxima semana. Terça-feira era o dia em que eu apresentava o Polimatias com a Poli. A Poli está com umas questões dela, está enrolada, então a gente suspendeu por um tempo o Polimatias, mas em breve voltaremos. Saudades, né, do papo, eu tenho certeza que vocês estão. E terça-feira também é o dia em que o Autos Massa, que é o programa que eu faço com o Pablo, está entrando por conta dessa ausência do programa com a Poli. Mas o programa com o Pablo é quinzenal, então só na próxima terça que a gente tem. Na segunda-feira eu abri o Cine Ensaio, né? Foi o dia de estreia para o público que não colabora com o meu trabalho. E também tem a história do Inédit, né? Não sei se vocês viram ontem. Tô com uma cota como é que fala isso? Palavra-chave, né? Palavra-chave. Código promocional para assistir 10 filmes de graça no Inédit, que é esse festival de documentários sobre música que já tem há um bom tempo, já ficou tradicional aí na programação cultural de São Paulo, um festival de Barcelona, mas já está espalhado pelo mundo. E
fechamos aí uma parceria que eu consegui que cada espectador do Climatias possa, desde que me mande um e-mail, né, pedindo isso, possa assistir a 10 filmes de graça. O festival está sendo feito, claro, totalmente online. Eles criaram uma plataforma para isso e estão estimulando as pessoas a usar. Algumas pessoas já me escreveram, tem mais código promocional aqui dando sopa. Se você quiser, dá um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. A única coisa que eu te peço é que você vai ser incluído na minha newsletter, que sai toda quinta-feira de manhã. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar sobre cinema, sobre Climatias, enfim, né? Vou mudar aí da segunda para a terceira temporada, tem essa coisa da grade, acho que a grade dos dias da semana, essa coisa, domingo disco, segunda-feira filme, terça-feira livro, quarta-feira televisão, quinta-feira internet, sexta-feira quadrinho e sábado falo sem parar, deve se manter, mas eu devo mexer na ordem de alguns, sabe, acho que o DM vai sair do fim de semana, ou, enfim, estou pensando ainda nisso, em aberto. E sim, no sábado, que normalmente é o dia que eu tiro para falar sem parar sobre um determinado assunto, que é o dia que eu também não tenho nenhum convidado, esse sábado agora eu vou responder a perguntas que vocês possam ter sobre mim, sobre o Climatias, sobre o meu trabalho, sobre jornalismo, sobre música, sobre cultura, enfim. Um monte de gente me pergunta um monte de coisa na paralela e eu sei que algumas coisas podem ser de interesse de mais gente, então vou tornar essas respostas públicas. Já me perguntaram coisas completamente diferentes, quem eram os cachorros que estavam numa foto aqui na minha estante, e vou falar. E uma boa, se o terceiro disco do RPM é pós-punk, rapaz, vão me fazer ouvir o terceiro disco do RPM, mas como diz o nome do meu site, é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer isso, né? E lá vou eu. E lá vou eu agora chamar a minha convidada de hoje, que, por sua vez, poderia ser você. Afinal de contas, a Mariana, que eu conheço ela já há um tempo, mas ela tornou-se espectadora aqui do Climatias. Ela foi aluna do curso de bitologia que eu dei, acho que uns 4 anos atrás. É um curso que eu vou retomar aqui. Uma das novidades, né, da terceira temporada do Climatias é justamente os novos cursos. E conheço a Mariana como aluna desse curso e ela está acompanhando o Climatias e pediu para mandar as dicas dela depois de eu ter pedido, né? Claro. Falei, ó, do mesmo jeito que eu estou falando para você. Se você quer mandar suas dicas de quarentena para cá também, dá um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, como a própria Mariana fez, que eu publico o seu vídeo aqui. Até uns 5 minutos. Torcer para a obra não começar o bate-taca agora. Ai, essa obra. Diga lá, Mariana. Aquele momento, pera aí. Oi, pessoal. Agora vai. Oi, pessoal do Climatias. Obrigado pelo convite, Matias. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mariana Semedjon e vou apresentar um pouquinho do que eu tô fazendo nessa quarentena. Eu tenho feito muita coisa, na verdade, assim... Sou geminiana, né? Então a gente acaba fazendo muitas coisas. Mas uma delas é parar para refletir sobre a vida mesmo. Então eu tive uma época de meditação, foquei bastante nisso. Autoconhecimento. E vou recomendar algumas coisas. Então, para essa parte de meditação, autoconhecimento, o que eu recomendo é basicamente a pessoa ficar em silêncio e que seja 5 minutos, 2 minutos, o tempo que for, e simplesmente escutar o corpo. Tenho escutado também bastante pássaros, tenho percebido muito essa viagem dos pássaros, né, pela janela, enfim, esse vai e vem deles. E vou recomendar algumas coisas que eu acho interessante. Então, esse disco é sensacional. Jorge Drexler, para quem não conhece, é um cantor uruguaio. Ele canta em espanhol. Esse é o último disco dele, de 2017, se chama Salvavidas de Hielo. Aqui são as músicas que tem no disco, são todas as músicas sensacionais. Ele fala principalmente
do ser humano e o que nos faz humanos, né? Então a primeira canção que abre o disco se chama Movimento e fala um pouco dos movimentos migratórios dos seres humanos através do mundo. Inclusive tem um videoclipe que ele foi inspirado num filme do Netflix que é Lorena Pies Ligeros, se eu não me engano, que é uma corredora eu não sei falar direito, Mayumi, alguma coisa assim, Haramuri, se eu não me engano. E fala um pouquinho da história dela. O videoclipe foi então inspirado nela. Então essa questão de para que estarmos vivos, estamos em movimento. E isso fala um pouco do desplaçamento, né, do deslocamento das pessoas através do mundo, de todos os seres humanos. O coro dessa canção, né, o estribilho fala que eu não sou de aqui, pero tu tampoco. Tive a oportunidade também de ver o show dele em Nova York em 2018 e era incrível o quanto as pessoas cantavam isso assim, saindo do pulmão de verdade, como eu não sou de aqui, pero tu tampoco, isso por conta do que acontece nos Estados Unidos pelo Trump, principalmente. Então isso é uma questão, uma sugestão, escutar o Jorge Drexler. Esse é um dos discos dele, mas tem diversos outros que são incríveis. Um disco que eu estou lendo ainda, um livro que eu estou lendo ainda é esse aqui, Invenção das Raças, do Guido Barbujani, que é um geneticista, e ele fala que não existem raças, a única raça que existe é a raça humana, ou seja, não deveria existir essa nomenclatura raça para a raça humana, porque a raça humana é uma só. Com isso, a gente entra em diversas outras questões, por exemplo, o que é tão falado hoje em dia, racismo. Racismo existe? Como que existe a palavra racismo se todos têm a mesma raça? Então, fica aí a pergunta. Outra coisa que eu recomendo, tem esse livro Amoras, do Emicida. Ele é para criança, né? Então, como eu tenho uma filha, eu li para ela, e esse livro é interessante para ler para as crianças em geral, mas não só para as crianças, porque ele tem diversas mensagens muito interessantes, focando também nessa questão do ser humano como único. Não importa a cor da pele, não importa qualquer outra questão. Todos devem merecer respeito. Outro livro que eu recomendo é um livro de uma leitura muito fácil. Eu li em 2 dias, na verdade, é super tranquilo de ler. Esse livro que se chama Longe de Casa, da Malala. A Malala, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, né? Que ela foi baleada pelo Talibã pelo simples fato de querer ir para a escola. Então ela tem o primeiro livro dela, que se chama Malala, que também já li, é muito bom, mas eu li, na verdade, já faz um tempo, logo que lançou. E esse daqui, ele fala um pouco da jornada de refugiadas, de outras refugiadas. Então a Malala, ela foi durante muito tempo refugiada, e esse livro, ele conta a história de diversas refugiadas através do mundo. Então é uma leitura super fácil, recomendo para focar principalmente na empatia, né? Na questão de respeitar o outro, conhecer um pouco a história dos outros, esse tipo de coisa. Outra questão, se alguém tiver interesse em estudar idiomas, eu recomendo o Abraço Cultural, falando de refugiados também. Então, o Abraço Cultural é uma ONG que emprega refugiados. Então, tem refugiados da Síria, da República Democrática do Congo, da Venezuela, e aí eles dão aula de idiomas. Então, eles têm aulas de inglês, espanhol, francês e árabe. Eles estão instalados aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, e também tem uma unidade no Rio de Janeiro, mas nesse momento, por conta da pandemia, as aulas estão acontecendo totalmente online, então vocês podem participar das aulas de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, não tem fronteira, mas, né? E então eu recomendo. Que mais? Tem um canal no YouTube muito legal, também que eu tenho escutado bastante, se chama Isaac e Nora. Isaac e Nora. São 2 irmãos, eles vivem na França e eles cantam músicas de diversas partes do mundo. Eles estão focando principalmente na Latinoamérica. Então gravam músicas cubanas, gravam músicas mexicanas, enfim, de várias partes.
E é incrível, assim, o sotaque dela falando espanhol é demais. O R que ela fala é demais. Eu acho que seria isso. Eu não lembro se eu tinha mais alguma coisa, mas eu acho que no geral é isso. Ah, outra coisa. Eu tô... Falando um pouco de moda, ó. Estão vendo essa camiseta aqui? Tie-dye. Então isso aqui é algo que minha filha tá fazendo também na quarentena. Demais. Ela tem um canal que se chama Web Marina no YouTube, então se vocês quiserem segui-la, ela ensina como fazer tie-dye. Então a gente pegou, na verdade a gente não tem mais roupa branca aqui em casa, todas as camisetas que eram brancas, ela tá pintando, tá fazendo tie-dye. E é muito legal, assim, é muito divertido. Eu acho que seria isso. Eu recomendo que vocês fiquem em paz nessa quarentena, olhem pra dentro, não precisa fazer tudo isso que eu falei também, tipo, faz o que vocês quiserem, sabe? Mas fiquem bem. E eu acho que esse é um momento principalmente de reflexão e de introspecção, da gente olhar pra dentro, da gente ressignificar nós mesmos como ser humano, como humanidade e como comunidade. Então sempre focar no todo, pensar no todo e não focar só num indivíduo, tipo, ah, tô bem, sei lá, já peguei Covid, vou sair, não tô nem aí, eu vou pra praia. Não, sabe? Não, a gente ainda tá numa pandemia, a gente não tem vacina e... Não, o planeta Terra pede que a gente pare, reflita, olhe pra dentro e eu acho que é isso. Muito obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Maravilha, Mari. É isso. De introspecção e de reflexão interior. Ainda bem que o batistaca começou agora. Você sabe o que é isso? De hora em hora tem isso. De hora em hora. E eu fico nas lacunas desse momento para tentar fazer as coisas que não precisem. Né? O Climatiza eu tô tentando achar aí um momento em que o cara para de bater estaca. Mas, né, vamos lá, fazer o quê? Paciência, vai ser assim, tem dias, né, ontem tá bem mais tranquilo, hoje não tá. Vou falar de livros, afinal de contas é terça-feira. Não é um livro, né, na verdade é uma saga inteira e que começa originalmente como um programa de rádio. Tô falando do... Isso que é raridade isso aqui, ó. Nem é o nome do livro certo, que depois foi lançado com o nome correto, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias. Foi lançado nessa primeira edição aqui, da editora brasiliense, clássica editora brasileira, com a tradução de ninguém menos que Paulo Henriques Brito, um dos maiores tradutores brasileiros vivos. Tradutores brasileiros, você vai procurar o que esse cara já traduziu, bicho. E a tradução do cara é muito foda. Dessa coleção também, outro clássico, Circo de Letras. Rapaz, isso aqui é muito... Eu lembro a primeira vez que eu li isso, é muito engraçado. Agora eu estou vendo aqui essa coleção Circo de Letras, se não tem não tem. Achei que tivesse em algum lugar os títulos da coleção. Vou ter que abrir esse parênteses. Olha só isso. Agora que são elas, do Paulo Leminski, Almoço Nu, do Burroughs, Amado Meu, do Pasolini, Artista da Fome, do Kafka, Um Atrapalho do Trabalho, do John Lennon, Big Sur, do Kerouac, Carta ao Pai, do Kafka, Cartas na Rua, do Bukowski, Coração das Trevas, do Conrad. Cara, isso é impressionante. Haxixe, do Walter Benjamin, Junkie, do próprio William Burroughs. Sabe o que é isso também? E aí tem as ficções científicas, como o caso dessa, O Homem do Castelo Alto, clássico também, já falei dele aqui. Tem os eróticos, a história de O, o Mulheres, do Bukowski, o Satiricon, o Supermacho, do Alfred Jarry. E tem os mais antigos, né, os mais pulp, coisas do Raymond Chandler, do Dashiell Hammett, da Patricia Highsmith. Então, esse aqui, deixa eu ver certinho, é de 86 esse livro. É o volume número 60 dessa coleção. Vou abrir um parênteses só para falar rapidinho de uma coisa antes de começar a falar sobre o próprio Mochileiro das Galáxias. Tinha censura no Brasil, né? Na época da ditadura, o governo definia o que podia ser lançado e o que não podia, o que podia... livro, disco, filme... isso tudo tinha que passar pelo crivo do governo, que contratava umas pessoas para dizer
se aquilo era moral ou imoral, se aquilo era sério ou não era, se aquilo era violento ou não, se aquilo era erótico ou não. E com isso uma série de títulos foram banidos, né? Muita gente foi caçada por ter livros proibidos, né? A gente sabe exatamente perto do que esse movimento tem a ver, né? Os livros queimando na Alemanha nazista, enfim, vários momentos da história em que o autoritarismo ruge, eles sempre vão atrás dessas pessoas que acabam traficando ideias perigosas, né? Ideias perigosas que, em outras palavras, são o próprio conceito da cultura, né? No sentido de ideias que valem a pena serem experimentadas, que as pessoas precisam entender que existam, né? Para justamente abrir a cabeça, né? Não ficar com essa lógica fechada. E aí o que acontece? À medida que a ditadura vai se desfazendo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, finalmente tem uma enxurrada de discos, filmes, livros, peças que finalmente poderiam chegar ao Brasil. E essa coleção maravilhosa é basicamente a editora brasileira tirando o atraso do brasileiro, que passou pelo menos 15 anos sem poder ter acesso a esse tipo de obra. Aí você fala assim, mas isso pode acontecer no Brasil hoje? Isso pode acontecer no mundo hoje? Pode. Mas a internet hoje está toda controlada. O cara vai lá e desliga a tua internet, é pior ainda, saca? Vai lá, você nem... Não é simplesmente a questão de entrar na tua casa e levar livros proibidos, mas simplesmente desligar o seu acesso à rede para outras coisas, além das coisas que podem ser censuradas. Inclusive coisas que podem ser censuradas na origem. Eu lembro quando eu editava o Link no Estadão, Caderno de Tecnologia e Cultura Digital, teve um caso muito específico, se não me engano foi até com 1984, uma versão em quadrinhos do 1984, foi lançado no Kindle da Amazon, só que tinha, e a Amazon é super pudica, né, com esse negócio, não lembro se era a Amazon, acho que era a Amazon, foi com a Amazon, que tinha essa questão com a Apple, né, a Apple também é super pudica, qualquer coisa que tem um mamilo, não pode, como assim, né, é pornô, a mulher amamentando é pornô. E aí saiu essa versão em quadrinhos do 1984, né, que é a ironia das ironias, que tinha uma determinada cena que foi considerada imprópria. Até falar de 1984 aqui outro dia, né? Esse livro está pairando. E a Amazon não só para de vender o livro, como quem já tinha comprado, ela tira do Kindle das pessoas. Aí você comprou o livro, ele ressarce seu dinheiro, olha só, está aqui o seu dinheiro de volta. Mas você comprou uma coisa que depois foi censurada. É bizarro, é bizarro. Tipo, não vai voltar mais a ser o que já foi. O povo tem saudade da ditadura aí, tem saudade de outra coisa, não é progresso, não é economia indo bem. É basicamente isso, esse autoritarismo, essa sanha de mandar em gente que é mais inteligente que eles, sabe? Eles têm medo disso. Mas vamos falar aqui de coisa boa. Mochileiro das Galáxias, escrito pelo grande Douglas Adams, em inglês, foi uma radionovela que ele criou a partir de um preceito que passaram para ele escrever uma série sobre seriam 6 episódios sobre os fins da Terra. Cada episódio, né, depois na rádio, ele contaria uma história que contaria como a Terra terminaria. Nos anos 70, né, essa época era bem bizarra, então as pessoas cogitavam essas coisas como a gente está cogitando, como a época que a gente está vivendo também é bem bizarra. E aí ele começa a criar um desses cenários, e um dos cenários tem uma coisa que tipo, não era legal ter alguém de fora, um alienígena que pudesse inclusive avisar para alguém da Terra o que está acontecendo. E ele começa a desenvolver essa ideia, ele fala, não, isso aqui é outra ideia. E aí ele cria a história que é basicamente a história do Arthur Dent. É um cara que um dia recebe uma ordem de despejo, que vão passar uma estrada vai ser construída por onde está a casa dele, e ele fica, né, putaço, como assim, cara, minha casa, vai passar uma estrada aqui por cima, uma ferrovia, não lembro. O cara fica inconformado, não, mas sei o que, toda a questão burocrática, mas já está estabelecido,
é um erro, a tua casa está no meio do caminho onde a gente estava propondo isso, não sei o quê. E logo depois ele conhece um cara chamado Ford Prefect, né, que fala para ele, ó, cara, é o seguinte, a gente precisa sair da Terra. Como assim? Porque ele não fala exatamente com esses termos, isso é eu que estou falando. Exatamente o que aconteceu com a sua casa vai acontecer com esse planeta. Os alienígenas burocráticos Vogons vão construir uma parada que passa por cima da Terra. Então, se você quiser salvar a sua, é agora. E aí a gente começa a descobrir o que acontece com o universo para além do que a gente conhece, graças aí ao Ford Prefect, que é um dos colaboradores desse livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é um livro que contém todas as dicas que quem anda de mochila pelas galáxias precisa saber. E ele tem uma regra que vale muito para os dias de hoje, vale para sempre, né? Que na parte de trás do Guia dos Mochileiros, e é uma das várias coisas que essa saga do Douglas Adams acaba prevendo, que ele descreve o que é um livro. Esse guia não é um livro de papel, é um livro que tem filme, uma placa, que tem basicamente um tablet. Ele cria o conceito de tablet muito antes de existir até computador pessoal. Isso ainda era uma coisa de quem gosta de montar computador em casa e tal, que sabia que o computador podia ser... Que barulho é isso? Eu, hein? E aí é uma das coisas que o Mochileiro das Galáxias, né, a saga, acaba inventando, que é esse conceito do tablet, entre várias outras coisas. Mas na parte de trás desse tablet tem escrito em letras garrafais: não entre em pânico, que essa é a principal regra de qualquer um que viaja pelas galáxias, porque entrar em pânico é a pior coisa que você pode fazer. E são várias dessas pequenas regras que a gente vai aprendendo à medida que a saga vai acontecendo, né? A saga foi passada do rádio para o livro em 1979 e aos poucos outros livros vieram, né? São 6 livros ao todo, sendo que um deles nem foi escrito pelo Douglas Adams. E todos reunidos, tem essa edição. Eu não sei se a edição brasileira tem uma edição com todos, né? Essa edição, inclusive, tem uma história de bônus. E os 5 livros são O Guia dos Mochileiros das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, Adeus e Obrigado pelos Peixes e... Como é que é a tradução de Mostly Harmless? Como é, cara? Praticamente inofensivo, eu não lembro que a Sextante lançou, né? Eles lançaram todos os livros. Eu não sei se eles lançaram o sexto. O sexto foi escrito pelo autor do Artemis Fowl, que é uma saga de ficção científica. Eu não conheço. Estou ligado que existe, o cara chama Eoin Collier, é um irlandês, e ele escreveu esse último livro chamado E Mais Alguma Coisa, And Another Thing, que foi lançado 30 anos depois do primeiro volume, em 2009. A gente acompanha os dois personagens, o Dente e o Prefect, e outros personagens que vão sendo apresentados, como o Presidente Galáctico, o Zaphod, tem o robô Marvin, né, o robô depressivo, que é inclusive quem dá origem para o nome da música Paranoid Android do Radiohead. O Radiohead inclusive tira o termo OK Computer, que batiza o disco que tem essa música Paranoid Android, justamente inspirado pelo Douglas Adams. É muito influente, né? Não sei se você sabe que o sentido da vida é 42. O sentido da vida é 42, e é um spoiler, mas não chega a ser propriamente um grande spoiler, mas vale ler essa saga de ficção científica, que, se por um lado
ela é pouco científica no sentido de especulação científica propriamente dita. É uma espécie de sátira com a especulação científica, né? Ela é mais uma saga de comédia do que propriamente uma saga galáctica, embora seja, né? Você ri o tempo todo. Mas tem sua influência aí, porque tanto a história do tablet quanto... Lembro que tinha uma época que tinha acho que era um comunicador, tipo um ICQ, que chamava Trillium, que é inspirado na Trillium, que é a personagem, uma das alienígenas que o Dente encontra no caminho. Tem o Babelfish, que é um tradutor eletrônico que existiu há um tempo, que também teve seu nome inspirado através do Peixe Babel, que está no Guia do Mochileiro das Galáxias também, que faz com que você entenda qualquer idioma do universo. E é muito engraçado, é muito legal. Há controvérsias em relação ao filme, né? Que tem o filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, que não é ruim, é bom, diverte, mas eu acho ele muito mais uma porta de entrada para quem, putz, vamos ver qual é, vamos ver se eu me importo. E é legal, é divertido, embora ele acabe misturando várias histórias numa só, sabe? E, enfim, não estraga os livros, e se você está na dúvida se você quer ler os livros ou não, uma boa alternativa é começar pelos filmes, que não é uma melhor alternativa, muito porque parte da graça do livro é ler as descrições que o Douglas Adams faz para os personagens, para os cenários, para as naves, para os alienígenas, e no filme, né, não tem esse jeito engraçado e bizarro que ele escreve. Douglas Adams é um dos grandes autores ingleses do final do século passado, basicamente por conta dessa saga que virou videogame, virou quadrinho, enfim. Mas se for para começar mesmo, você tá com preguiça, vê o filme, tá? Mas dá uma chance aí, vai direto no livro. Todos os livros foram lançados no Brasil, como eu já comentei. Não sei se o sexto foi, mas também nem li o sexto, tenho alguma curiosidade, mas não calhou. Mas é isso, e assim encerro o Climatias de hoje, chegando aos poucos ao fim da segunda temporada, enquanto essa obra não para, e agora tem camadas de ruídos diferentes, porque eles estão construindo várias coisas ao mesmo tempo para a obra principal, né? A obra principal é o batistaca, mas todos os outros barulhos que não são o batistaca são as pessoas preparando o que vai acontecer depois, ou seja, vai longe isso aí. Mas é isso. Amanhã, tudo de novo